Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira. Vou neste vídeo a explicar como se faz a contabilização completa de um contrato plurianual de prestação de serviços, usando como exemplo uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados no âmbito de matérias de operações internas. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. A problemática dos contratos plurianuais e a sua contabilização ou o seu reconhecimento contabilístico vai envolver na estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística o pressuposto do acréscimo e também a norma contabilística e de relato financeiro 20. Mas antes disso, o que é um contrato plurianual e, muito concretamente, no âmbito de prestação de serviços? Os contratos plurianuais são acordos que se estendem por mais de um exercício económico e exigem um tratamento contabilístico bastante rigoroso porque envolvem prestação continuada de serviços. O princípio fundamental aqui é o denominado pressuposto do acréscimo, que está preconizado na estrutura conceitual do SNC, do Sistema de Normalização Contabilística. E segundo este pressuposto, o do acréscimo, os efeitos das transações devem ser reconhecidos quando ocorrem, independentemente de quando se recebe ou se paga. Ou seja, o rédito é reconhecido à medida que os serviços são prestados e não quando a fatura é emitida ou, eventualmente, o dinheiro recebido. Para contratos deste tipo, aplica-se também o denominado método da percentagem de acabamento. O rédito é reconhecido proporcionalmente ao grau de execução dos serviços em cada período contabilístico, normalmente de forma linear, se os serviços forem prestados regularmente ao longo do tempo. E então, a base para resolvermos a questão que já vamos ver quanto a um contrato plurianual de prestação de serviços é, em primeiro lugar, o pressuposto do acréscimo que está contemplado na estrutura conceitual do Sistema de Normalização Contabilística, ou o chamado regime do acréscimo dentro dos pressupostos subjacentes. Segundo aqui este pressuposto, os efeitos das transações devem ser reconhecidos quando ocorrem, independentemente de quando se recebe ou paga. E acresce a isto, ao regime do acréscimo, a norma contabilística e de relato financeiro número 20, e aqui é importante, nomeadamente, o seu parágrafo número 20, destinado à prestação de serviços, bem como também o parágrafo 25, que são fundamentais aqui para a resolução da questão. Mas, à medida que eu vou resolvendo a questão, vai estar implícito aqui a incorporação destes parágrafos da norma contabilística e de relato financeiro número 20, respeitante ao rédito. O rédito, que é aquela que contempla aquela parte dos rendimentos que diz respeito ao decurso das atividades ordinárias da empresa, nomeadamente vendas, honorários, juros, dividendos e royalties. Claro, tem a ver com o objeto social da empresa, aquilo que a empresa faz, e os rendimentos que surgem no decurso das atividades ordinárias da empresa são a parcela dos rendimentos, a parte dos rendimentos denominada pelo rédito. Isto quanto ao conceito de rédito. Então vamos à tal questão de exame
e a partir daí vamos explicar como se contabiliza um contrato plurianual de prestação de serviços. Eu refiro-me ao exame de avaliação profissional do dia 31 de maio, estou aqui na versão A, e na questão número 3. Então, eu vou fazer a leitura da questão número 3 e a seguir vamos ver como é que se resolveria esta questão em toda a abrangência do contrato. E depois ver se há das possibilidades qual é a resposta correta. A questão número 3 diz o seguinte: em maio de 2025, a Sociedade Boa Viagem Limitada celebrou um contrato plurianual de consultoria fiscal com um cliente, com a duração de 3 anos. Lá está o tal contrato plurianual que se estende mais de um exercício económico. Neste caso, 3. E tudo começa em maio de 2025. E pelo valor de 90 mil euros, acrescido de IVA à taxa de 23%. Os serviços são executados proporcionalmente ao longo do contrato plurianual. Com a adjudicação do contrato, foi emitida a fatura referente aos serviços a prestar durante o primeiro ano do contrato. Durante o primeiro ano do contrato, de maio de 2025 a abril de 2026, no valor de 30 mil. Esta foi a primeira fatura, mas vão ter que ser 3, não é? Porque o contrato tem a duração de 3 anos. Mas esta respeita ao primeiro ano, início a maio de 2025, e termina aqui o primeiro ano do contrato, abril de 2026. Esta fatura vence-se no final de abril de 2026. Ora, quais os registros contabilísticos a efetuar no ano 2025 relativamente ao contrato plurianual? Portanto, aqui na questão de exame apenas é questionada o ano, o período de 2000, o exercício económico de 2025, mas eu vou dar uma abrangência superior, abordando o contrato em toda a sua extensão e depois ver se há, de acordo com a resposta a que vamos chegar, com a solução a que vamos chegar, qual das 4 possibilidades de resposta que é dada no exame, qual é aquela que está correta. Então, fazendo um resumo, e quanto à metodologia de contabilização que nós aqui temos, tudo se baseia então no seguinte: temos a entidade Boa Viagem Limitada, um contrato de consultoria fiscal plurianual, com a duração de 3 anos, de maio de 2025 a abril de 2028, portanto são 3 anos. O valor total é de 90 mil euros mais IVA, à taxa normal, e, consequentemente, sendo um contrato de 3 anos, 30 mil euros por ano, mais o IVA. A modalidade de prestação de serviços, os serviços são executados proporcionalmente, a faturação é anual e, portanto, no início de cada período. Bom, vamos aqui passar pela questão da norma contabilística e relato financeiro número 20, nomeadamente no seu parágrafo 20, onde os pressupostos estão todos confirmados, as condições estão todas reunidas para a aplicação do respectivo parágrafo e vamos diretamente como é que isto se contabiliza? Como é que se contabiliza este contrato plurianual? Bom, a contabilização vai envolver aqui várias etapas. Tudo começa no dia 31 de maio, quando é emitida a primeira fatura. E aqui, aquilo que nós vamos fazer é simplesmente debitar a conta de clientes, conta corrente, por 36.900 euros. Esta conta vai ser debitada pelo valor da primeira fatura, não é? Mais o IVA. Por sua vez, passamos já para o IVA liquidado de 6.900 euros. Estabelece aqui um passivo para com o Estado. E, neste momento,
vamos reconhecer um diferimento através da conta 282, rendimentos a reconhecer pela base 30.000. E este registro reflete a separação entre a obrigação fiscal de IVA liquidado e o reconhecimento económico do rédito. A conta 282, rendimentos a reconhecer, funciona como uma conta de passivo, representando a obrigação de prestar serviços futuros. Então, quando se chega a 31 de dezembro de 2025, estando ali no términos do ano, vamos reconhecer a proporcionalidade do rédito. Portanto, o período de prestação em 2025 vai de maio a dezembro, que são 8 meses. E, portanto, temos aqui uma proporção temporal de 8 meses em 12, cerca de 66,67%. Fazendo aqui a proporção, relativamente aos 30.000 euros, vezes 8, 12avos, temos 20.000 euros de rédito a reconhecer. E o saldo remanescente são 10.000 euros. E, portanto, este saldo remanescente, ver se há já o que vamos fazer com ele. Mas no dia 31 de dezembro, vamos reconhecer o rédito que diz respeito a este ano 2025, os 8 meses, em 12, não é? Então, creditamos a conta 721, prestações de serviços, por 20.000 euros, a tal parte proporcional de 8 em 12, e esta conta é creditada, os rendimentos creditam-se, portanto vai afetar a demonstração dos resultados, a nossa demonstração dos resultados em vendas e serviços prestados dentro daquilo que vai ser o volume de negócios lá na demonstração dos resultados, figurará em 20.000 euros, e aquela conta que no início foi creditada, a conta 282, vai ser agora debitada por 20.000 euros. E ela fica ainda com um saldo credor de 10.000. E, portanto, a 31 de dezembro de 2025 temos que fazer isto. Este lançamento. A tal proporcionalidade. Depois, quando é concluído o primeiro ano contratual, ou seja, a 30 de abril de 2026, aquele remanescente de 10.000 euros que ainda figurava a crédito da conta 282, vamos então, e porque já estamos no ano 2026 e porque manteve-se um diferimento de 10.000 euros, agora vamos debitar a conta 282, que ficará desta forma completamente saldada neste momento, e creditamos a conta 721 por 10.000 euros. O período de 1 de janeiro a 30 de abril do ano de 2026, que são 4 meses de rédito, 10.000 euros. Portanto, isto é aquilo que nós teríamos que fazer até 30 de abril. Depois, virá já no segundo ano contratual, portanto, como são 3 anos, não é? O segundo ano já vai de maio de 2026 a abril de 2027. E agora os lançamentos repetem-se, não é? Agora estamos já no segundo ano do contrato. Portanto, nesta altura, no dia 31 de maio de 2026, a entidade emite a sua segunda fatura. Debitamos novamente a conta 21 clientes conta corrente por 36.900. Creditamos a conta 282 rendimentos a reconhecer por 30.000. O tal diferimento que fazemos logo à partida e o IVA liquidado de 6.900 euros. Chegados a 31 de dezembro de 2026, reconhecemos o rendimento proporcional. Creditando a conta 721, prestações de serviços, 20.000, vai figurar neste período de 2026 na demonstração dos resultados, o respectivo rédito, e debitamos a conta 282, rendimentos a reconhecer, 20.000,
e temos um tal saldo de 10 mil que, no próximo ano, a 30 de abril de 2027, para a conclusão do segundo ano, debitamos a conta 282, rendimentos a reconhecer por 10 mil, e crédito na 721, prestações de serviços, por 10 mil. E depois temos o terceiro ano. Portanto, isto agora é sempre a mesma coisa. Portanto, o terceiro ano, que decorre de maio até abril, verifica-se a emissão da terceira e última fatura. Nessa altura, debitamos a conta 21 clientes conta corrente, creditamos a conta 282 rendimentos a reconhecer e creditamos o passivo de IVA liquidado por 6.900 euros. Chega-se a 31 de dezembro de 2027, outra vez o reconhecimento proporcional, 282 rendimentos a reconhecer debita-se, fica ainda com o tal saldo 10 mil, que já se resolve a seguir, e o rendimento ou o rédito do período a que diz respeito, conta 721, prestações de serviços, 20 mil euros. E depois, a 30 de abril de 2028, com a conclusão do contrato, debita-se a conta 282, rendimentos a reconhecer, 10 mil, e credita-se a 721, 10 mil. E ao exame, portanto, quais os registros contabilísticos a efetuar em 2025 relativamente ao contrato plurianual? Agora já sabemos, não é? Queremos o ano 2025. A linha A diz-me para que em maio de 2025, pela emissão da fatura, debite a conta clientes conta corrente, credite prestações de serviços e IVA liquidado. Bom, em dezembro de 2025 não são feitos registros contabilísticos adicionais porque o rédito já foi totalmente reconhecido pelo montante total da fatura no momento da sua emissão, atendendo ao regime do pressuposto do acréscimo. Pelo aquilo que estivemos agora a ver, isto está desde já errado e, portanto, esta fica já de fora. A linha B diz-me para, pela emissão da fatura, debitar a conta 21 por 36.900 euros, rendimentos a reconhecer por 30 mil, IVA liquidado por 6.900, em dezembro de 2025. Não são feitos registros contabilísticos adicionais, porque o rédito apenas será reconhecido no final do contrato, em abril de 2028, após a conclusão de todos os serviços, atendendo ao regime do pressuposto do acréscimo, não. Não é no final do contrato, em abril de 2028, após a conclusão, que o rédito será reconhecido. Vimos que ele tem que ser reconhecido através da metodologia que eu ainda há pouco expliquei. A linha C diz-me que eu começo por, em maio de 2025, pela emissão da fatura, debitar a conta de clientes conta corrente, creditar a conta 282 rendimentos a reconhecer por 30 mil e o IVA liquidado por 6.900. E no dia, em dezembro, não é, de 2025, pelo reconhecimento do rédito de 2025, a conta 282 rendimentos a reconhecer é debitada, muito bem, e a conta 721 prestações de serviços é acreditada por 20 mil. Portanto, é mesmo isto. A linha C é exatamente aquilo que nós temos de fazer. A linha D ainda diz-me que em dezembro de 2025, pela emissão da fatura, a conta 282 é debitada por 30 mil e a conta 721 creditada por 30 mil. Não está correto. Os lançamentos específicos de 2025 correspondem aqui à linha C, ou seja, exatamente conforme anteriormente eu estive a explicar. Portanto, tudo começa com o reconhecimento da fatura, o diferimento inicial e depois, a 31 de dezembro, reconhecemos o rédito em prestações de serviços da proporção que diz respeito ao período de 2025, porque são 8 em 12 meses,
ou seja, 8 12avos, 30 mil, 20 mil euros. E por isso, dentro desta resolução, a linha C, e no que respeita ao ano de 2025, seria a resposta correta, condizente com o pressuposto do acréscimo e o preconizado na norma 20 quanto à questão do rédito. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.